processo iniciático do resgate cultural. Então, Yengekieno a todos, sejam todos bem-vindos e espero que estejam todos a ouvir bem, né? Se tiver alguma interferência, agradeceria que nos comentários pudessem então dar algum sinal. E conforme dissemos sempre que nós falamos mistérios, nós falamos sobre mistérios, ok? A nossa conversa é sobre mistérios. Quando alguém quer história, quer uma história acadêmica, quer defender, por exemplo, assuntos que não têm domínio, é bom que a pessoa saiba em qual live está a entrar, porque nós falamos sobre mistérios, nós somos iniciáticos, ok? Nós somos iniciáticos, somos da escola de Ntino Muyumbi, ok? Nós somos da escola de Ntino Muyumbi, por isso é que nós falamos sobre mistérios, ok? Nós somos mestres do mistério. É como diz a grande deusa, a grande divina Diamba, ok? A grande divina Diamba, ou seja, a Mamá Diamba, né? Vocês que chamam Liamba, Mamá Diamba diz que para vencer deve ter dor, ok? Para vencer deve-se sentir dor, a pessoa deve sofrer para vencer. Os fortes sofrem. Quando eu digo que os fortes sofrem, é por uma única razão. Nós passamos conhecimentos, mas colocá-lo em prática cabe a vocês. Porque se as pessoas dizerem temos problemas de insônia, temos problema disso, daquilo, desde que eu comecei a fazer lives, eu tenho passado muita informação, muito conhecimento e que alguns têm colocado em prática e têm surtido seus efeitos. Mas outros também não têm colocado em prática, por isso continuam atrás no retrocesso. Antes de entrar nesse ponto, terminar dizendo que sempre haverão perseguições para os grandes mestres, ou para os avatares, né, como são chamados, ou ainda para os grandes iniciados ou iniciáticos. Sempre haverá perseguições, porque quem vive nas trevas não quer que os outros conheçam a luz. Vou dar mais um exemplo. Quem te amarra uma corda e te domina feito uma cabra ou um cabrito, né? Ele não quer que ninguém venha te desamarrar essa corda. Nós temos sido perseguidos, eu tenho sido perseguido até por outras pessoas que falam da África, ok? Até por pessoas que falam sobre a África, até por panafricanistas renomados que têm participado dessa perseguição contra o NEPAD, simplesmente porque nós levamos luz para as pessoas. Apenas não falamos de falar apenas, querer apenas falar, ler um livro e querer contar. Nós não dependemos dos livros para falar. Então, sempre haverá esse lado perseguição, sempre haverá esse lado de perseguição, mas vamos continuar sempre firmes na nossa verdadeira causa, ok? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Mas a verdade só te liberta quando ela for praticada. Somente quando a verdade é aplicada na ação, daí a verdade ela te liberta. Davi Apolinário diz: com certeza tenho sim transmitido boas novas e tenho seguido com rigor, gosto, gratidão, matou domingo, fundo aqui matou. Então, por vocês, por Davi e por outros, vamos continuar a passar esses conteúdos. Aqueles que perseguem, que continuem a perseguir, aqueles que não querem que a África tenha luz, que continuem a procurar colocar trevas, porque mais cedo ou mais tarde o grande dia chegará. Daí diz-se que Congo de Fetisúcula, ok? Congo de Fetisúcula, quer dizer que o Congo tem que ser lavado, ou seja, a África será lavada,
a África será lavada. Muito do que nós conhecemos como líderes espirituais, bunzas, panafricanistas, médicos tradicionais, muitos serão lavados quando chegar o tempo da grande corrente de águas chamada de Cucalango, conforme foi profetizado pelo grande mestre Fumo Kimbangu, pela grande mestre Mama Kimpavita, pela Mama Futa, por tantos outros que passaram, como Fumo Mpadi. Falou, Fumo Mpadi Buka Makengontuka falou sobre Cucalango, ou seja, haverá uma grande chuva, haverá uma grande corrente de água que matará então muita gente, ok? Assim como as profecias cumpriram-se nos nossos tempos atuais, estamos a ver a quarta geração, que foi profetizada em 1921, ok? Mas estamos a viver atualmente, então todas as profecias também deixadas pelos grandes mestres, deixadas pelo Fumo Kimbangu, e não só, serão cumpridas, porque mesmo que nós não prestamos atenção a alguma coisa, não quer dizer que ela não exista ou que ela não esteja a acontecer. Então, todos esses que levam trevas, que levam escuridão para a África, serão lavados. Dentro de quê? Dentro do processo de resgate cultural. Ok? É um oráculo que está fechado. Deixa aqui dizer uma coisa. Existe uma diferença entre profecias e oráculo. Profecia é toda aquela palavra que vem de divindades. Ok? Toda palavra que vem de divindades chama-se profecia, que é falada a partir de um grande mestre, que vocês podem chamar profetas. Eu falo de profetas, e não de profetismo, que temos hoje em dia, que o cristianismo tenta nos apresentar. Estamos a falar de profeta, de grandes mestres, seres avatares, que marcaram seus tempos como os únicos seres que poderiam levar luz para muitos naquele tempo. Falo de tempos, por exemplo, na própria Bíblia, vamos ver homens como Elias, vamos ver homens como Eliseu, vamos ver homens como Josué, vamos ver homens como Jeremias. Aqueles são profetas. O que nós temos hoje é uma espécie de um sistema enganoso de profetismo. Ok? Então, profecia é toda a palavra que está, por exemplo, escrita, que foram as palavras de Jeremias, ou que foram as palavras do profeta Elias, ou que foram as palavras de um outro profeta. Todas as palavras que nós falamos, isso são profecias, quer dizer, palavras divinas que levam luz. Agora, oráculo é outra coisa. Oráculo são as palavras que foram fechadas pelos grandes seres. O oráculo é fechado pelos grandes seres, ou seja, pelas grandes divindades. Oráculo é algo que virá a acontecer lá mais em frente. É aquilo que vocês chamam de profecia, mas é um oráculo, ok? É um oráculo. Agora, profecia é toda a palavra que sai de um grande mestre. Pode ser aquilo que vocês chamam de profetas. Agora, chegará um tempo em que todos esses serão lavados. Ok? Todos os inimigos da África serão lavados. Eu sou um avatar. Não estou aqui para satisfazer pequenos caprichos, mas para falar verdades. Então, foco-me no que é o meu tempo. Ok. Então, já entendemos a diferença entre profecia e oráculo. O oráculo de Fumo Kimbangu, ou os oráculos que foram trancados, dentro desse oráculo diz que haverá uma grande chuva chamada Kikongo de Cucalango, onde os falsos serão manifestos. Você vai na igreja do teu mestre espiritual, você vai na casa do teu mestre espiritual ou do teu pastor ou profeta, e você lhe encontra em cima da água, a água lhe levar na casa dele. Você pergunta, mas tu não eras o nosso guia, porque Cucalango virá mostrar a verdade. Aqueles que se escondem, aqueles que falam de África, ganharam popularidade com isso, mas que na verdade são os inimigos de África, porque são esses que têm participado no combate que nos aflige dia após dia. Porque nós procuramos levar luz
para a África e os africanos. Ok? Então, como disse Alpha Blondy, que um grande músico da Costa do Marfim, Alpha Blondy, de estilo reggae, dizia sempre, ou disse, porque ele deixou uma música que até hoje toca corações: Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Ou seja, tudo muda, tudo evolui, somente os imbecis não mudam. Somente os imbecis não mudam. Je signe, je précise, je persiste que les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Eu assino, eu persisto e insisto que os inimigos da África são os próprios africanos. Mas a Mãe Divina será justa para com cada um. Ok? A rainha da era atual em que nós vivemos, a rainha do Aquário, fará a sua justiça porque o seu número é -2. Ok? -2. E esse -2 quer dizer que ela não tolera injustiça. Primeiramente, devemos saber um pouco, rapidamente, o que é cultura. Dentro da visão iniciática, dentro da visão mística Congo, cultura é o veículo de expressão ou o meio de expressão da alma de um povo. Ou seja, conforme um povo exprime ou expressa aquilo que está guardado na sua alma, aquilo que ele é na sua essência, um povo expressa através da cultura. Ou seja, a cultura é a identidade a identidade física do espiritual de cada povo. Então, isso é a cultura. Dentro das escolas, dentro do princípio iniciático, a cultura não é apenas um processo de costumes e tradições. Não. Não é apenas um processo de costume e tradições, mas antes a cultura é a expressão da alma, é a expressão da alma de um povo. Ok? Então, o que é a expressão da alma de um povo? O que será isso? A expressão da alma de um povo. Então, se a cultura é a expressão da alma de um povo, o que será essa live? Ok? O que será essa live? Cultura, a expressão da alma de um povo. Estamos a repetir por quê? Para que as pessoas possam perceber que a palavra-chave na nossa definição de cultura, dentro dos princípios da iniciação Congo, estamos a falar da iniciação Congo, dos grandes iniciados Congo, como eu disse desde o princípio, nós somos os filhos de Ntinu Muyumbi, ou seja, Ne Congo Nimi, Nimi Congo, Nimi Yalukeni, ok? Nós somos os filhos de Ntinu Muyumbi, Nimi Yalukeni, nós fundamos o Congo de Antotela. Por isso, que na invasão africana, antes mesmo que os ocidentais invadissem qualquer território africano, antes que eles pudessem dominar o território africano, eles tinham que desestruturar o Congo. Tinham que desestruturar o Congo de Antotela, ou seja, o Congo dos Bakongos, o Congo dos filhos de Nimi Yalukeni, ou Ntinu Muyumbi, Nimi Congo. Então nós precisamos entender
dentro desse princípio, dos ensinamentos de Ndino Muyumbi ou Nimi Alukeni, o que significa cultura. Por que eu digo sempre, afirmo sempre, assim como os grandes seres afirmam, que um Mukongo, por exemplo, eu aqui, um Mukongo não pode ser cristão. Um Mukongo não pode ser muçulmano. Um Mukongo não pode pertencer a uma religião que não seja uma religião que nasce ou se baseia dos princípios do povo Congo. Ou seja, dos Bakongo. Porque quem são os Bakongo? Bakongo são os filhos de Nimikongo. Bakongo são os filhos de Nimikongo. Quem é Nimikongo? Nimikongo é o avatar da família Congo, ou seja, os Bena Congo, que vieram desde o antigo Kemet. Nimikongo é o avatar. Em uma das gerações, Nimikongo ressurge para salvaguardar, ou para então manter o poder dos grandes iniciáticos e iniciados Congo, que formam a estrutura ancestral dos africanos. Quando falamos de estrutura ancestral, quando nós falamos sobre estrutura ancestral ou ancestralidade, nós estamos a falar dos grandes seres, os grandes avatares. Os grandes avatares. Porque o Congo foi, primeiramente, um princípio iniciático e depois o Congo se tornou uma família. Daí fala-se sobre os Bena Congo, ou seja, o povo Congo, os filhos Congo, que surgem desde o Kemet, antes do surgimento dos Bakongo. Porque Bakongo surgem no Congo de Antotela, em Banza Congo, mas Bena Congo surge desde o antigo Kemet. Bena Congo são os filhos que nascem da família dos grandes iniciados que foram os primeiros filhos de Makeba Zulu. Makeba Zulu. Na linhagem do Kulutsemi, que traduziram nas línguas ocidentais, meteu Semi, filho de Noé, penso eu. Mas Kulutsemi, na sua linhagem, nasce o grande Nimi Congo. Ou antes do Nimi Congo, nasce então as famílias, a estrutura da família Congo, composta por 12 famílias. 12 famílias. Ok? 12 famílias que constituem as 12 constelações, as 12 casas do zodíaco, as 12 das 24 horas do dia. Ok? Porque o Congo é a natureza, o Congo é a vida. Assim também foi construído o grande reino do Congo, o grande Congo de Antotela. Ele é construído dentro do princípio da natureza, da própria criação, porque Nimi Congo, ok? Juntamente com sua mulher Nzinga Nguvu, ou Ngunu, ok? Nzinga Nguvu, constituem o princípio masculino e feminino do Deus ou do Criador Maumba. Maumba, unidade. Unidade, ele é um, mas manifesta-se em positivo, negativo, ou princípio masculino e feminino, que formou Nimi Congo e Nzinganguvu. E quando juntam-se, dão origem ao que nós chamamos de Bakongo. Ou seja, os filhos de Nimi. Quem é o Nimi? Nimi Congo. Por que estamos a explicar por que nós estamos a explicar isso?
Por que nós estamos a explicar isso? Devemos entender, na base da real informação, o que significa cultura. Escreveu alguém agora aqui que não podemos importar conceitos africanos. Estamos a falar português, ok? Porque se eu falar aqui Congo, não sei, o senhor pode até entender, mas muitos poderão não entender. Por isso é que nós estamos a levar as pessoas a compreenderem na base da língua que elas falam. Porque a primeira defesa que todo ser humano tem ou deve ter é o da consciência, é o conhecimento. E o primeiro grande ataque místico que pode ser feito contra alguém é o ataque da consciência. Porque se você muda o conhecimento de alguém, você muda a identidade dessa pessoa e lhe é tirado as armas para a defesa. Porque quem conhece não sofre. Ok? Então, por que estamos aqui a trazer luz para isso? Estamos a procurar fazer entender o que é cultura, explicando a base da construção daquilo que nós chamamos de Bakongo. Porque eu sou o Congo, repito várias vezes que eu sou o Congo dos Bakongo, ok? Mas sou Congo dos Congo, ou seja, Bena Congo. Sou filho de Nimi Congo, de Antete. Ok? Então, a partir da estrutura, da construção do Congo de Antotela, ou da construção de outros povos, ok? Nós vamos entender que a cultura, sendo meio de expressão da alma de um povo, guarda consigo uma força tremenda, uma força extrema, que faz com que ela não seja dada como algo à parte da própria existência do homem. Porque a cultura é a própria existência do homem sendo exprimida nas suas ações, seja através de arte, dança e não só. Isso é a cultura. E o veículo que é usado para poder exprimir a cultura, porque pisar, por exemplo, quizaca é só uma parte da cultura. Dançar é só uma parte da cultura. Mas o que nós temos como meio de poder expressar a cultura no seu geral é a língua. Por isso é que todos os acontecimentos da cultura encontram-se codificados na língua. Pisar pilão nunca vai explicar as nossas danças. Pisar pilão nunca vai explicar o fato de nós comermos com as mãos. Porque pisar pilão é uma coisa, dançar é outra coisa. Mas a língua que falamos, ela tem a capacidade de exprimir a cultura no seu todo. Então, a cultura é a expressão da alma, ok? A expressão da alma. Eu tenho um corpo, aqui estou no corpo, nito a Congo, estamos aqui no plano físico, é o nito, é o corpo. Mas o meu corpo é nada mais, nada menos do que um veículo que exprime aquilo que está no meu interior. Por isso, o provérbio Congo diz: tome sanito e tome sampeve. Tome sampeve e tome sanito. Arranja o corpo e arranja o espírito. Arranjar o espírito é arranjar o corpo. Ok? Porque se eu tiver problemas espirituais ou problema psicológico, isso vai se manifestar no meu corpo. Os nossos irmãos que estão loucos, que enlouqueceram, estão aí na rua a comer, a apanhar coisas no lixo. Por quê? Porque o problema começou no seu interior, depois se manifestou no seu exterior. É assim também a cultura. A cultura é apenas a expressão externa da identidade interna. A cultura está apenas a exprimir de forma externa aquilo que está no interno. Então, uma pessoa não pode acarretar consigo duas culturas, ok? Porque a cultura, os princípios culturais partem da identidade na qual a pessoa vem com ela desde a sua linhagem sanguínea. Estamos a usar o termo sangue aqui, o TikTok está nos bloqueando, então vou usar o termo matriarcal. Desde a sua linhagem matriarcal, ok? Desde a sua mãe, aquilo que herdou no cordão umbilical.
ele vai sair, eu falo sempre sobre a simbologia do pacto de sangue do culto ancestral. Ele vai nascer e vai começar a ser iniciado, porque a mãe vai cuidar dele, as primeiras carícias, tudo. Ele vai receber através de quem? Através de sua mãe, ok? Juntamente com seu pai. Vai começar a crescer. Dos 0 aos 9 anos, uma criança ela é totalmente dependente dos seus pais. Então, é o princípio de toda, é o princípio externo de toda a iniciação, ok? Porque a vida é feita de fases. Mas tudo que nós vamos manifestar quando chegar aos 27, aos 30, aos 40, vai de acordo a tudo que nós aprendemos, ok? A tudo que nós aprendemos desde a nossa infância. Porque é isso que faz a nossa estrutura. Daí a necessidade de procurarmos educar o homem desde o seu princípio, ok? Desde o seu princípio. Muitos problemas que nós temos enfrentado, muitos problemas que muitos têm vivido, têm sido, na verdade, problemas nada mais, nada menos espiritual. Por exemplo, eu disse para vocês na live anterior e continuo a dizer, a doença da geração, a doença africana da geração atual é o problema de relações sexuais noturnas, ou seja, vampirismo sexual noturno, homem da noite e mulher da noite. Por quê? Porque quando aquilo manifesta-se na pessoa, quando aquilo afeta o homem, então tudo que ele fazer também estará bloqueado. Sua finança pode estar bloqueada, seu trabalho estará bloqueado, até o seu rosto estará mudado. Por quê? Porque no seu interior já está mal, e aquilo vai se manifestar fora. Quando o teu interior estiver mal, nós somos como uma árvore. Se a raiz não tiver em condições, não daremos bons frutos. Se o nosso espírito, o nosso interior não tiver em condições, se nós tivermos problemas espirituais, tudo que nós podemos atrair para nós, boa sorte, trabalho, prosperidade, filhos talvez, tudo que nós podemos atrair de bom para nós será bloqueado. A falta de conhecimento faz com que as pessoas estejam a lutar por coisas que não são delas. Alguém entrou em contato comigo, eu ainda estou a explicar o espírito, como o problema espiritual pode afetar o físico, porque eu disse que a cultura é a expressão da alma, ou seja, a expressão do estado espiritual de um povo. Então, se o teu estado espiritual não estiver bom, você não vai manifestar essa cultura. E se você não tiver a manifestar essa cultura, quer dizer que o teu estado espiritual também não está bem. Ok? Alguém entrou em contato comigo e disse, mestre, eu falei dos problemas dele, falei do problema que ela tinha na relação, numa conversa tic-tac. Conversamos e eu falei do que eu achei, que eu sei, que eu fui informado sobre a relação dele. Falei de alguns problemas que ela também desconhecia. E depois eu lhe digo, a falta de compatibilidade entre você e o teu parceiro, você já recebeu isso faz tempo, antes mesmo de vocês estarem juntos. Você já recebeu informações de que essa pessoa não é compatível. Mas a falta de conhecimento ou a falta de estrutura espiritual, né, te levou a não entender a mensagem. E hoje você está a viver essa realidade. Mas saiba que mais cedo ou mais tarde vocês já não estarão juntos. E logo ela volta e diz, mestre, tens razão, com toda certeza, porque antes mesmo do casamento, eu tive um sonho em que a minha família e a família dele disputavam, tinha uma briga, parece que eram pessoas que não se entendiam. Parece que eram pessoas que não se entendiam. Mas depois, eu e ele estivemos em um quarto e parecia que estávamos bem. E houve uma voz que disse, inimigos no final, amigos. Bom, ela disse que quando eu acordo, eu explico a alguém que supostamente tem alguns conhecimentos espirituais,
li alguns livros espirituais. E ela me diz, assim como eu também cheguei a pensar, que talvez tratava-se de problemas de vidas anteriores. Tratava-se de karma anterior. Ok? Tratava-se de karma anterior. Por isso ela achou que o problema que ela tinha tratava-se de uma dívida, de um karma das vidas anteriores. Por causa do tipo de conhecimento que ela tem. Os livros que ela tem lido falam sempre sobre vida anterior, reencarnação, karma, vida anterior. Porque o Ocidente pega todos os livros dele da merda e vos dá. Os livros que vocês leem na sua maioria do Ocidente são os livros da merda. É a espiritualidade de merda. Porque a verdadeira espiritualidade do homem está no seu próprio interior. Cabe ao homem buscar através da sua experiência ancestral. Ok? Cabe ao homem buscar através da sua experiência ancestral. Eu não leio vossos livros, não tenho este livro do Ocidente, não tenho nenhum guia ocidental que eu falo, não falo, ô fulano, o mestre é fulano. Não! Eu não escolhi, eu não entrei na luta do resgate por escolha intelectual. Não entrei na luta do resgate por uma escolha, tipo, comecei a frequentar os movimentos pan-africanos e tal. Não! Nunca soube disso. Eles vieram. Foi numa noite em que eles vieram. E eles falaram que ia chegar o tempo. Então, eu lhe disse, olha, o vosso problema é que vocês não estão a buscar a espiritualidade autêntica que está ligada à vossa experiência ancestral. Ou seja, dentro daquilo que são os vossos aspectos culturais autênticos. Vocês estão a ler muitos livros da espiritualidade da merda que o Ocidente lhe dá. Por exemplo, eu vou falar há pouco tempo, se eu puder entrar, vou falar um pouco sobre as religiões. Por que todo o sistema de ismos das religiões, por exemplo, a religião cristã, protestantismo, mas que anglicismo, siriqueísmo, todos os ismos, testemunha da jeovaísmo, todos os ismos do cristianismo são criados por eles lá no Ocidente. Por que os ismos que são criados aqui não são considerados na mesma frequência de acordo com os ismos que são criados lá, como protestantismo, anglicismo, ismo, aquilo, todos os ismos? Mas o quimbanguismo, o tocuísmo, os ismos criados aqui com princípios cristãos não são considerados. Por quê? Porque eles sabem que isso que você aprendeu com eles é uma espiritualidade da merda. Mas como fala de alguns princípios hermenêuticos, como vocês gostam de dizer, princípios que envolvem a natureza, você vai ter um pouco de uma experiênciazinha e você sente, eu sou grande mestre porque eu li o livro de mestre fulano, eu li o livro, o famoso que dizem que é o São Cipriano, eu li o livro de Salomão, quem disse que aquele é o livro de Salomão? Você já leu o livro de Salomão? Você já leu o livro de Salomão? Você já foi levado em viagens nos grandes templos dos grandes mestres como? Você sabe como era chamado o grande mestre Salomão? Então não me diga que aquele é o livro de Salomão. Diga que é um livro que está escrito Livro de Salomão. Tu não conheces Salomão. Então, eu lhe disse, olha, o vosso problema é não entender a espiritualidade. A espiritualidade é sobre agora. A vida é sobre agora. As visões são sobre agora. Muitas das interpretações que nós temos dado sobre vidas anteriores são mensagens mal percebidas. Nós temos 8 dimensões e uma nona, ok? Mas nós temos 8 dimensões que até os cientistas das espiritualidades da merda dizem que temos 7 dimensões, chamam 7 corpos, 7 chakras ou alguma coisa, ok? Mas nós no de Congo, os grandes iniciados, os filhos de Tino Muyumbi, Nimi Congo, Nimi Alukene, o fundador do Congo de Antotela, soubemos que existem 9 dimensões. São 9
dimensões, cujo a nona dimensão é um buraco. Por isso é que nós nascemos do buraco, da vagina de uma mulher. Bebemos água num copo em formato de buraco. Os recipientes na qual colocamos as águas têm forma de buraco. O próprio céu de onde cai a chuva tem forma de um buraco. Onde os olhos estão é um buraco. Onde respiramos é um buraco. Onde falamos é um buraco. Onde ouvimos é um buraco. Até o nosso sêmen sai de um buraco. Para mostrar que tudo vem de um buraco, que é a nona dimensão e pode ser considerada a primeira dimensão também. Por isso é que nós, a vida, para que haja vida, falamos dessa vida física, é necessário que saiamos da onde? De um buraco, que é o órgão genital de nossas mamãs. Eu lhe disse que esse sonho, na verdade, estava a mostrar que vocês não são compatíveis. Que lá mais à frente, vocês podem até ficar juntos e serem amigos, mas vocês não são compatíveis. E ela ficou pasmada, sim, bem admirada. Disse: mestre, faz todo o sentido o que o mestre disse, porque eu sinto que nós não somos compatíveis, somos muito diferentes. Ele quer uma coisa, eu quero outra coisa. Vivemos juntos há 16 anos, mas esses 16 anos foi de muita luta por causa da nossa indiferença. Eu disse: sim, se você entendesse a linguagem dos grandes seres espirituais, se você entendesse a linguagem da tua alma, do teu interior, do teu muanda, que é a tua divindade interior, perceberias que aquilo foi uma linguagem para te dizer que você e o teu futuro marido não são compatíveis. E não se tratava de vidas anteriores, porque é sobre essa vida na qual nós estamos a falar. É sobre essa vida. Muitos ficaram com pessoas que não são compatíveis. Vivem Deus. Vivem Deus com pessoas que elas não são compatíveis. Mas não é tanto o caso. Conforme eu dizia, todos os ismos, protestantismo, ismo do cristianismo, foram fundados por pessoas brancas. Todos os ismos que foram fundados aqui não são considerados dentro do sistema teológico do cristianismo. Até são chamados de religiões afro, né? Afro-cristãs. Por quê? Porque o ocidental lhe deu uma espiritualidade da merda. E não é só para os africanos, até para muitos dos próprios filhos dele, deram a espiritualidade da merda. Porque tem uma classe lá que só quer dominar, porque eles usurparam o verdadeiro significado de Congo, o verdadeiro significado dos grandes iniciados, o verdadeiro significado dos fundadores da matriz, que eles chamam de maçom, mas que em Congo nós chamamos Bayumbi. De onde vem a palavra Bayombe? De Muyombe. Mas é Bayumbi. Por que Bayumbi? Porque os Bayumbi, Yumbi quer dizer construtor. Bayumbi são os filhos de Ntino Muyumbi Ninya Lukeni, o fundador do Congo de Antótela. Então os filhos dele são Bayumbi, ou seja, são os filhos do rei construtor, do grande construtor que construiu o Congo de Antótela. Então eles são os Bayumbi, porque são os filhos do construtor. Mas mudaram o sistema, tiraram os verdadeiros construtores, os grandes iniciados, e criaram um sistema chamado de matriz, uma maçonaria, construtores. Tudo para poder imitar os verdadeiros construtores do universo, que são os grandes iniciados, que diz do antigo Kemet,
usavam o simbolismo da pele do leopardo. Congo. Vão assistir o filme Wakanda e perceberão. Na rádio, dei um cheirinho, um dos irmãos disse que tinha que se convidar mais, que é para falar um pouco, tinha que me convidar mais, que é para falar um pouco sobre, para explicar a simbologia do filme Wakanda, porque eu expliquei algumas simbologias que estão codificadas no filme Wakanda. Não entrei a fundo porque não fui lá para isso, mas pediram que da próxima eu seja convidado para poder falar só do filme Wakanda, os acontecimentos do filme Wakanda, porque nós somos mestres iniciáticos. Nós fundamos o Congo de Antótela, fundamos o Quintino Congo, que vocês podem chamar o grande reino do Congo ou o grande império do Congo, mas nós sabemos que é o Quintino Congo. Então todos os códigos da Wakanda, nós conhecemos. Então, sendo assim, voltando atrás, que a cultura é a expressão da alma de um povo, já percebemos o que é isso, alma, explicamos o impacto que o espírito tem no corpo. Então esse povo é o físico, é o corpo, como o corpo físico aqui, nito, ok? Esse é o povo, mas que é movido através de uma alma, um interior, uma força interior. Quem será essa força interior? Ou o que será essa força interior? Essa força interior serão os ancestrais. Os ancestrais. Esses são os grandes iniciados e os grandes iniciáticos. Iniciáticos são os que iniciam. Iniciados são aqueles que foram iniciados. Ok? Os ancestrais de cada povo são os grandes iniciados. Eu não estou a falar do teu antepassado, teu avô que foi padre cristão, padre católico, profeta cristão das igrejas. Esse não, esse morrer vira um antepassado teu. Ele é um cuio. Em que como? É um cuio. É apenas um caca. Ok? Mas, se ele for um grande iniciado, ele será teu ancestral. E o nível da ancestralidade é feita por hierarquia. Tem aqueles ancestrais que são puramente ancestrais familiares e tem aqueles ancestrais que são ancestrais nacional. São ancestrais nacional. Temos Kimpavita, temos Fumo Kimbambo. São ancestrais nacionais por quê? Porque eles vieram dessa grande força iniciática. Vieram de Muela Congo. Muela, que quer dizer alma, e Congo. Quando falamos que a cultura é a expressão da alma, quem são? Nós falamos de Muela Congo, que é o conclave, o conselho dos grandes ancestrais Congo. Os grandes ancestrais Congo têm um conselho. Por exemplo, aqueles que estudaram a história de Mamãe Kimpavita ou leram a história de Mamãe Kimpavita sabem que na morte dela, o que chamaram de morte dela, ela diz que fez uma viagem e foi levada até ao conselho dos grandes ancestrais Congo, onde ela recebeu a missão que ela viria a cumprir aqui. E vindo aqui, mudou seu nome de Simba Beatriz para Vita Kimpa. Por quê? Porque a alma dela, o corpo dela, recebe uma nova alma, uma nova informação da alma. E isso transforma o ser dela. A vestimenta dela muda, deixa de usar os vestidos católicos, passa a vestir-se conforme nós vimos na imagem. O falar dela muda. Até o poder que ela possuía. Porque enquanto cristã, enquanto na igreja católica, ela não tinha esse poder que ela teve de secar, de reduzir a água do rio, de fazer muitos milagres e tal. Muitos sinais, que eles chamam de milagres, né? Mas são sinais normais dos grandes iniciados. Ela só começou a fazer isso quando ela volta
de Nemuela Congo, ou quando ela volta de Nemuela Congo, quando ela volta do Conselho dos Grandes Ancestrais Congo, é aí que ela começa a ter essas práticas. É para dizer o quê? Que enquanto a pessoa não se identificar dentro da sua cultura, enquanto ele não tiver a expressar, enquanto ele não tiver dentro da sua cultura, quer dizer que ela não está a expressar a alma, não está a expressar o poder ancestral, não está a expressar o poder dos grandes seres iniciados. Devemos saber de uma coisa. Enquanto nós não viver cultura, nós não vamos vibrar poder. O que isso significa? Semelhante atrai semelhante. Enquanto nós não viver cultura, nós não vamos vibrar poder. Por isso é que eu digo sempre que a cultura de um povo nunca morre. Por mais que gerações e gerações sejam enganadas, sejam passadas, enquanto houver o conselho dos grandes ancestrais desse povo, sempre haverá a cultura desse povo. Porque o grande conselho dos ancestrais desse povo é que via os Minfuluzi, ou seja, os salvadores ou os libertadores, que são as almas, os espíritos amados de Nzambi. Quando falamos dos espíritos amados de Nzambi, por quê? Porque eles vivem na autenticidade, são autênticos na sua identidade, reservam a sua identidade. Eles são os Vuluzi, porque somente aquele que se conhece, somente aquele que sabe quem ele é, pode ensinar aos outros quem eles são. Enquanto não sabes quem tu és, não sabes, não te conheces como pessoa, será difícil ou nunca poderás ensinar aos outros quem eles são. Não conheces a história de fundação do teu povo, não conheces a história de fundação da tua família, não sabes quem és, diz do teu elemento, do teu animal totêmico, tudo isso. Tu não poderás mostrar essa direção às pessoas. Não podes dizer, eu sou um grande mestre iniciático, se não sabes quem é o teu animal totêmico. Quem é o animal que, mesmo que você estiver enfraquecido, tocar naquele animal, as vibrações daquele animal voltam no teu corpo. Como dirás que és um grande iniciado? Ok? Como dirás? Eu estou a explicar aqui o que é Congo, antes de chegar na construção dos Bakongo, que são os filhos do grande Nimi Congo, Nimi Alukeni, que construíram o Congo de Antotela. Expliquei o que é o Congo desde o Egito, mas ainda me perguntam por que só falo do Congo. É difícil. Nos ensinaram que tribalismo, vou usar o termo tribalismo, porque é assim que se diz, né? É algo errado. É algo errado. Rita Filipa perguntou ao animal o que é? Animal totêmico, ok? É o tipo de animal que vibra na mesma frequência que a tua, ou seja, em palavras miúdas, que você apresenta as características desse animal, tipo, você se identifica com esse animal, alguma coisa mostra que você se identifica com esse animal, porque o homem é composição de tudo que existe na natureza. O homem tem o elemento água, terra, vento, ou seja o que for. O homem tem a terra nele, a água nele, o fogo nele, e tem um animal, tem um elemento especial dele, alguns são fogo, alguns são água. Também falando de relações, você fogo vai arranjar água e querem ficar juntos, não são compatíveis, ok? São coisas que as pessoas devem conhecer. Então, o homem por ter tudo, o homem por ser parte de tudo que existe na natureza, ok? O homem por ser parte de tudo que existe na natureza, o homem também é parte dos animais, porque antes do homem surgir no plano físico, quem surgiu, antes do homem surgir assim no plano físico, quem surge primeiro são os animais. Então, o primeiro ancestral do homem foi o animal. Por isso que você vê que no filme Wakanda,
Quando ele vai ter com o pai dele lá no Conselho de Moela Congo, o pai dele apresenta-se como um leopardo, uma pantera negra, um ngô. Ok? Um ngô. Então, nós devemos saber o que estamos a falar. Já temos noção do que é cultura, como a expressão da alma de um povo, exprime a alma de um povo. Já explicamos o que é que o espírito faz no corpo. E já entendemos que a alma é o conselho dos ancestrais de cada povo. A alma é o conselho dos ancestrais de cada povo, mas até os ancestrais são constituídos em hierarquias. O teu grande ancestral pode nem fazer parte do grande conselho dos ancestrais. O ancestral que fundaram, muitos ancestrais fundaram alguns reinos, nem fazem parte do conselho dos grandes ancestrais. Porque é uma matriz, Você falamos sobre o Wakanda. O matriarcado. Wakanda. Congo dieto bakuru basisa dio. O nosso Congo, os nossos ancestrais nos deixaram. O nosso sangue, os ancestrais deixaram. Nós defendemos o que é nosso. A África é nossa por direito, porque nós somos os africanos. Então devemos defender o que é nosso. Então, cultura, a expressão da alma de um povo, essa alma é o conceito dos ancestrais. O que é que significa isso? Todo povo que faz abandono cultural comete o que se diz nas línguas latinas de idolatria. Idolatria não é reverenciar outras divindades. Idolatria é você deixar de seguir ou deixar de expressar, ok? Expressar a tua alma no teu corpo físico, ou seja, deixar de expressar, de ser a expressão da alma da tua cultura. Você comete idolatria. Porque idolatria é você deixar de se olhar a ti mesmo como parte do divino. Deixar de olhar a ti mesmo como o divino. Deixar de olhar a ti mesmo como uma parte essencial da composição, da autenticidade da natureza. E passar a olhar para outros, como os teus exemplos a seguir, como os teus modelos de falar, como teus modelos de falar, como teus modelos de religião, como teus modelos de conexão, teus modelos de vida. Você comete idolatria, porque você deixa de olhar a ti mesmo como o Criador em forma mínima. Porque idolatria é a figueira dizer que eu não gosto de ser figueira e quero ser como a mangueira. Idolatria é o cão que foi criado pela mãe criadora como cão, dizer que não quero ser mais cão e eu quero ser como o leão. É o leão dizer que já não quero ser como leão, quero ser como gato. Quer dizer que eles rompem a ordem natural, a ordem cósmica da autenticidade. Ou seja, que cada coisa é autêntica, cada coisa é o que é. Porque isso compõe a verdade. Porque Deus se manifestou assim. O Criador se manifestou assim. Ok? Porque Deus é a multiplicação da sua criação e a soma de toda a existência. Ele é multiplicação. Toda a criação é a multiplicação do Criador. Ok? Toda a criação é a multiplicação do Criador. E quando somamos toda a criação, por exemplo, pau, mangueira, pau, mais animal, mais água, vamos juntar tudo, vamos ter de novo o Criador. Então você é parte dessa multiplicação, você é um elemento essencial, importante dentro dessa multiplicação. A tua cultura, o teu sangue, a tua mãe, as tuas línguas são partes essenciais dessa multiplicação, é que compõe essa multiplicação. Então quando você para de olhar para ti
como parte dessa multiplicação, como uma parte autêntica do Criador, como o dedo do Criador, você quer deixar de ser esse dedo do Criador para ser esse dedo. Você está dizendo que o Criador te criou de forma errada. Quando você faz um abandono cultural, faz um abandono cultural que envolve linguísticos, nomes, tudo, que é para poder seguir cultura alheia, você comete idolatria. Você cria ídolos. O que significa ídolos? Você cria deuses. Deuses. Porque a divindade deve ser encontrada primeiramente em ti. Quando você me dizer que não foi Jeová quem diz, de acordo com a Bíblia, né? Jeová quem diz. Jeová é um Deus tribal, é o Deus de Israel. De acordo com o que está escrito na Bíblia. Jeová é um Deus tribal, ele é o Deus de Israel. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Linhagem patriarcal. Por que patriarcal? Porque alguns estudiosos vêm e dizem assim: mestre, tu falas muito sobre matriarcado, mas a África já foi patriarcal, ou a África também, por exemplo, se falarmos que a Bíblia é a nossa história, a Bíblia trata muito do patriarcado. Alguns mestres até falaram sobre Tata Nzambi. Tata é pai, mama é mãe, mas o mestre fala do matriarcado. Vou responder, ok? O que eu digo para eles e vou dizer mais para alguns irmãos que estão aqui. Nós somos os fundadores do Congo de Antóteno. Nós somos os extraterrestres que descemos como os grandes iniciáticos. Estamos apenas em outros processos de reencarnação. A reencarnação, o processo de resgate cultural não é um bom processo. Olha, vou explicar isso. Não é um bom processo. Porque é um processo que esgota as reservas kármicas de um povo. O processo de resgate cultural nunca foi boa coisa. Não pensem que já vamos começar a assistir o mestre no TikTok e acabou, amanhã vamos lhe assistir mais, acabou. Vocês não estão a tomar nenhuma decisão. Vocês estão a condenar a África. Porque esses conhecimentos são dados para que vocês apliquem, para que vocês coloquem isso na prática. E não para que vocês olhem apenas como um lugar de entretenimento, começar a vir partilhar que não, eu sou descendente do rei fulano, eu sou descendente do rei. O que é que você está a fazer por esse rei? Como é que você está a exprimir? Você está a expressar a tua identidade cultural. Como? Nós não estamos aqui para vos distrair. Por isso é que eu não faço lives constantemente. Daqui em diante só passarei a fazer lives nas horas de ponta. Horas de ponta. Quando a hora de ponta acabar, eu também corto a minha live. Não estou aqui para vos distrair, nem fazer publicidades de alguma coisa. Porque se for para fazer demonstração de poderes, vamos fazer demonstrações de poder ao vivo. Colocar a mão no fogo, na brasa ao vivo. Já acompanham nossas lives, já viram? Nós aparar chuva em direito. Não estamos aqui para vos distrair. Que acha que pode entrar aqui e me perguntar o que eu acho sobre a homossexualidade. É homossexual? Vai no LGBT. Não estou aqui para vos distrair. Estou aqui para resgatar a África. Inimigos da África. Mincuios. Passamos essas informações para que vocês possam praticar. Colocar na prática. Os meus discípulos, eu digo sempre, alguns ouvem os outros a falar: mestre, eu já experienciei isso, experienciei aquilo. Recentemente um deles me disse: mestre, eu experienciei que a mamãe Quimpavita veio com meus ancestrais, fizeram isso, afinal a minha irmã teria problema de cabeça, vieram me orientar. Vieram me orientar o que eu deveria fazer. Quando eu fiz, a minha irmã ficou boa e passou a menstruar, ela não menstruava mais. Eu disse: oh, então fizeste milagre. Quer dizer, se fosse na igreja, você diria que isso é um milagre. A tua irmã que tinha problemas de menstruação, a menstruação voltou ao normal. É um milagre. Não existem milagres para quem tem conhecimento. Existem milagres para quem só tem fé, para quem só quer acreditar, mesmo não tendo a certeza do que lhe é dito.
fez um grande sinal, como disse o Alex Neto. Uma criança que tem problema de cabeça aberta e não está a menstruar, você faz, ou segue uma orientação e faz um banho para ela aí, ela sente a cabeça fechar, as dores param e passa a menstruar. Ele fez um milagre e é um aprendiz meu. É um aprendiz meu. É um aprendiz meu. Se fosse na igreja diriam, é milagre, é profeta. Pegam, lhe dão uma Bíblia, lhe dão gravata porque o Senhor mostrou sinal que ele é profeta. Brincadeira. Esse tipo de África que nós estamos a falar. Mas dizer o seguinte, só para baixar um pouco. O resgate cultural é a base da prática. É a base da prática. É pegar o conhecimento e aplicar na prática. Sem o resgate cultural, nós não teremos poder. Por isso é que nós nunca vamos criar nenhum ismo. Eles vão continuar a criar protestantismo, isso, ismo, aquilo, ismo. Mas se você, um africano, criar dentro do cristianismo um ismo como o quimbanguismo, eles não vão considerar. Eles não vão considerar. Porque eles sabem que você é fraco dentro dos princípios dele. Todos os princípios externos, eles chamam outros nomes. Você é fraco. Vocês são fracos dentro do cristianismo, dentro do islamismo. Vocês são fracos. Por isso é que vocês olham para pessoas que fazem sinais como os grandes profetas, os grandes mestres, os admiráveis. Não toca no ungido do Senhor, porque o Senhor não gosta. Quem é o ungido do Senhor? Fracos. Como não gastamos energia vital e não estamos aqui para dizer que somos melhor ou não, mas estamos aqui apenas para vos dizer que a religião e a falta de práticas culturais da vossa parte, a falta de autoidentidade da nossa parte, nossa parte não, porque eu sou um grande viciado, então da vossa parte, ok? Vos torna fracos. Porque para vencer você tem que sofrer. Você tem que sofrer. Quando nós fizemos uma live e dissemos, por exemplo, que a pessoa deve jejuar 3 horas, 3 dias. Tem que usar sempre a temática do número 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como é a hora de ponta. Se são 12 horas, que é uma hora de ponta, para chegar até as 15 horas, que é outra hora de ponta, vai ser necessário 3 horas. Porque o número 3 é que marca o fim de um ciclo e o começo de um outro ciclo que vem marcado pelo número 4. Então nós estamos a ensinar verdades para vocês, que alguns estão a aplicar e estão a dizer, o meu aprendiz me disse, mestre, eu não sei como te agradecer. Quando isso aconteceu, eu disse, isso é graças aos ensinamentos do mestre Nempar. Então eu tenho que te ligar logo na hora. Pela hora eu não te liguei porque foi tarde. No dia que eu vim ter contigo, eu disse, vou pedir ao mestre que faça um trabalho, porque eu estou com um problema e precisava de ajuda. Mas o mestre estava muito ocupado. E eu fui para casa, e daí eu lembrei que o mestre tem nos ensinado, há muitos ensinamentos na internet por aí que eu posso aplicar. Disse, mestre, eu comecei a ver a última live que o mestre falou sobre Sambilas, comecei a assistir. Fui ver outras lives, então criei o meu próprio programa, dentro dos ensinamentos que o mestre nos passou, o meu próprio programa de trabalhos espirituais. Comecei desde a segunda-feira, porque ele estava comigo no domingo, comecei desde a segunda-feira e vou terminar a minha última fase na sexta-feira. Fui aplicando, assim comecei a ter essas visitas, entidades começaram a vir, a minha falecida mãe veio, e não só, conseguiu resolver o problema de cabeça e a menstruação da irmã, sem necessariamente que o mestre esteja lá, ok? Sem necessariamente que o mestre esteja lá, só foi preciso que ele aplicasse isso, que levasse esses conhecimentos
na prática. Só foi preciso que ele levasse os conhecimentos na prática e nada mais. E depois vem os irmãos perguntando, tribalismo, não sei, de acordo com a vossa língua. Quando nós falamos sobre clãs, se vamos traduzir isso como tribalismo, ele é positivo quando a pessoa é iniciada, porque o tribalismo é uma forma que nos permite homenagear os ancestrais de cada povo ou de cada família. Isso faz com que cada ancestral seja elevado. Nós, os Bakongo, nós temos uma tendência de dizer: eu sou filho da mãe fulana, porque todos os nossos clãs de base nasceram de mães. Nimi Congo, juntamente com a sua mulher Nzinganguvu, né, nasceram Nimi Congo, Nimi Aluken, porque o nome Nimi Aluken é o nome de família, o Nimi Congo é o nome iniciático, como grande iniciático. Nzinganguvu, que é o nome iniciático da sua mulher, como a grande mãe criadora, a mãe iniciática. Nimi Congo foi considerado e continua a ser considerado o filho de Deus na terra. Qual Deus? O Oma Congo, o que as religiões chamam de Deus. Essa é outras coisas, isso é da escola de iniciação, ok? Porque o que chamam de Deus é, na verdade, a luz que emana da junção das 8 dimensões, ou seja, dos 7 seres em volta do trono divino, que o próprio trono divino compõe o 8º ser. E esse 8º ser, que governa diretamente os 7 seres, governa diretamente a criação, ele é governado pela mulher, que é a mãe criadora, a mãe divina. E esses dois compõem o pai e a mãe, conforme foi constituído o reino do Congo de Antótila, por exemplo. O Congo Nimi governa diretamente o reino através dos seus 3 filhos, Ntsaku, o ancestral Ntsaku, o ancestral Pantsu e a ancestral Amama Nzinga. Nimi Congo governa diretamente. Eles tiveram 6 filhos também, então são chamados filhos do rei. Nimi Congo governa diretamente. Mas quem lhe concede esse poder de governar diretamente é a sua mulher, a mãe criadora, a Mama Nzinga. É daí onde surgem os nossos clãs. Por exemplo, alguns são Banyanga, porque alguns são Banyanga, do clã Kimunyanga, porque vêm da mamã Manyanga. Alguns são Nanga, porque vêm da mamã Nanga. Alguns são Pudi, porque vêm da mamã Mpu. Alguns são Nzinga de Congo, porque ele vem da mamã Mbinda, ou seja, a mãe que juntou todos os clãs Nzinga do Congo. Às vezes as informações podem ser assim, meio que pesadas, mas nos leva a compreender. Nós não falamos das coisas que não conhecemos. Então, cada um tem o dever de homenagear o seu ancestral, ou seja, a mãe do seu clã, começando pela mãe do seu clã, até os ancestrais que vêm antes dele. Ok? Até os ancestrais que vêm antes dele. Por exemplo, eu constantemente falo da mamã Luango e falo da mamã Mbinda. Ou seja, constantemente eu falo do meu clã Nzinga de Congo e Kimaluango, ou Ntsakunevunda. Falo constantemente dos meus clãs. Isso homenageia os meus clãs. Recentemente eu recebi ligações, mensagens de pessoas dessa sociedade civil, dizendo que nós estamos muito felizes, muito orgulhosos, porque o mestre tem elevado a coragem, elevado a força dos Bakongo, especial. Falando do africano, mas dos Bakongo especial, porque eu me identifico como um Mukongo. Então, que cada um também se identifique conforme a família em que ela pertence. Diz do meu clã, mesmo dentro dos Bakongo. Eu, diante de outros Bakongo, lhes digo que eu sou Kimaluango. Então, os Kimanyanga, como a mamãe Andréa que está aí, Kimanyanga não pode dizer que o mestre só fala dos Kimaluango. Por quê? Porque eu sou Kimaluango, mesmo dentro dos Bakongo. Eu digo que eu sou
Kimaluango, eu sou um Tsaku Nefunda. E ela vai dizer, por exemplo, o mestre só fala dos Tsaku Nefunda, dos Kimaluango, por quê? Porque eu sou isso. Então, cabe a você também, que é Kimunyanga, que é Kimunyanga, que é, por exemplo, Kinanga, ou que é, por exemplo, Kimpudi, elevar a tua ancestralidade, fazer valer teu clã, porque mesmo dentro dos filhos do grande Nimi Congo, do fundador do Congo de Antotela, que são os Bakongos, nós temos comportamentos ou apresentações diferentes, ok? Isso varia desde a própria língua falada, o próprio Kikongo, varia de clã para clã, não só de território para território, cuidado, varia de clã para clã. Os Manyangas têm o próprio Kikongo dele. Os Macuco têm os Kikongo dele. Os Macaba têm. Os Mananga têm. E sucessivamente. Por quê? Porque a língua, por ser um veículo de expressão cultural, os clãs também têm certas expressões culturais que são particulares, porque eu disse bem que cultura é a expressão da alma de um povo. E a alma, por exemplo, do meu clã, é o meu clã Kimaluango, ou do Nzinga de Congo. A nossa alma de expressão vem dos nossos ancestrais de Nzinga de Congo, e em especial da mãe do clã, que é a mamã Nzinga de Congo. Então, falar do teu clã, falar do teu povo, da tua terra, só é tribalismo porque o Ocidente te ensinou que é tribalismo. Te ensinou que é tribalismo, que o tribalismo é algo mau, que causa divisão. Por isso que você não consegue defender o que é teu. E você é fraco, e o teu povo está fraco. Porque nesse momento aqui, o meu povo está a despertar. Eu recebo muitos mukongos que vêm me dizer que nós estamos a despertar. Alguns até dizem, será que tu não és o rei dos Bakongo? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Ok. Então, o processo de resgate cultural não é um bom processo. Não é, nunca foi. Resgate cultural é tipo, você tinha uma casa que tinha ar-condicionado, televisor de última polegada, carros e tudo, e chega alguém de repente confisca tudo, não confisca apenas, fica com a tua casa. Fica com a tua casa, confisca, fica com a tua filha, fica com a tua irmã, fica com a tua mãe. E você tem que começar a resgatar. E você diz que o processo de resgate cultural é uma boa coisa. Nunca foi e nunca será, porque o processo de resgate cultural esgota a nossa reserva kármica. O que significa isso? Nós precisamos nos identificar. Por exemplo, a mamãe André disse que ela é mesmo Munyanga 100%. Precisamos nos conhecer. Aqueles que perderam a sua identidade cultural não estão de tudo perdidos, porque eu digo sempre, vou repetir, que a cultura de um povo só se perde quando os ancestrais desses deixarem de existir. Quando os ancestrais deixarem de existir. Porque mesmo que todo o povo estiver perdido, os grandes ancestrais desse povo vão enviar os Mimfuluzi, os libertadores, aqueles que vêm para poder libertar, para poder voltar o povo no caminho em que se perdeu, que é o caminho da sua mais pura e autêntica ancestralidade. Por isso é que nós temos pessoas como Fumu Kimbangu, temos pessoas como Mama Kipavita, temos grandes seres como Nemuanda Nsemi. Nemuanda Nsemi Nema foi Bakosi Nkulutu Abinwani, o general do exército dessa geração, da quarta geração, o mais velho que veio liderar o exército. Ok? Temos muitos outros, temos Pumumpadi Bukamakengo Tsuka, temos Nemasua, temos muitos outros, temos na Nigéria Mamidaki, entre muitas outras que passaram, Mamajinga, por exemplo.
Ok? Então, essas pessoas são chamadas de Mivuluzi. Mivuluzi, que quer dizer libertadores, porque eles são grandes almas que foram iniciadas para poder vir resgatar. Então, enquanto esses seres existirem, eles vão lutar para o resgate cultural. Mas cabe a nós que os ouvimos, nós que seguimos os ensinamentos, facilitar a sua missão, colocando em prática os seus ensinamentos. Porque eles não estão aqui para nos distrair, que Pavita não veio nos distrair, que Babo não ficou preso para nos distrair. Mas antes de tudo, para poder nos despertar, para poder nos liberar de onde nós fomos maniatados, fomos amarrados, nas correntes do sistema do opressor. Daí nascem então os Mivuluzi, os libertadores. Daí nascem os libertadores. Então, o sistema de resgate cultural não é boa coisa. O processo do resgate cultural não é boa coisa e nunca foi, nunca será, porque esgota a nossa reserva kármica. Quem está a acompanhar, quem está a escrever, ao dizer ao mestre, eu costumo escrever. Muito bom, porque já que não temos contato constantemente, diretamente, alguns estão no Brasil, alguns estão na Europa, então escrevendo facilitará a compreensão. Ok? Eu vou transmitir sempre o conhecimento de forma oral, por causa da oralidade. Os iniciados sabem que nós falamos sobre a oralidade, porque a oralidade é o vômito da serpente cósmica. Ela, quando faz o vômito dela, nós, os iniciados, fizemos na oralidade, o vômito da serpente cósmica. Se escrever, escrevemos. Falar, podemos escrever. Mas o que se escreve é estático. Já o que se diz é universal, porque a palavra ela vem da fonte universal. Vem da fonte universal. Ok? Vem da fonte universal. Então, o processo de resgate cultural não é um bom processo. Não é um bom processo. Porque esgota a nossa reserva cósmica. Vou responder rapidamente o Alex Neto, que fez uma pergunta muito importante. Por que demonizaram de tal maneira a serpente? Monsaraz, manda-me mensagem no privado. Mesmo demorando, eu respondo. Aos poucos eu vou respondendo, ok? Vou respondendo aos poucos. Se deixar mensagem depois, seja no WhatsApp, porque eu não puder atender, pode ligar, porque às vezes são muitas mensagens que algumas ficam por trás, mas ligando eu consigo perceber que essa pessoa ligou, mas cedo ou mais tarde eu vou retomar. Então, o resgate cultural não é boa coisa. O processo de resgate cultural não é boa coisa. Muito do que se diz, muito do que se conhece sobre África, espiritualidade africana ou práticas de África, não são na verdade os altos conhecimentos, mas antes de tudo os conhecimentos deturpados. Muito, não estou a dizer tudo, mas muito, são na verdade conhecimentos deturpados. Por exemplo, eu não posso sair da minha dimensão ancestral e aprender uma outra ciência ancestral, numa outra família que eu não conheço o clã, não conheço quem começou esse clã, porque desses são aqueles princípios. Eu digo simplesmente que eu estou a ser iniciado numa casa, depois de dar um nome do pai ou da mãe daquela casa, ou do ancestral daquela casa. Não. Nessa era, a missão que os grandes seres me concederam, eu, o grande mestre, Nemankandala, porque Nemandansemi já não está vivo, é de
de despertar a consciência mística de cada um, de forma a conectar-se com o cosmos e conectar-se com a dimensão do sangue, onde existe o culto ancestral autêntico. E essas pessoas começarão a receber mensagens, porque nós estamos na 4ª geração, ou seja, nós estamos no número 1, Maumba. Estamos no número 1, Maumba Congo, o princípio de todas as coisas. Quer dizer que essa nossa geração é a geração do princípio de todas as coisas. Estamos a construir a nova África. Por isso, repito o que eu disse no princípio e insisto, assino. A África será lavada. Haverá uma grande corrente de águas que morrerá muita gente. Não toda a gente, mas muita gente. Porque a África está sombria. E o resgate cultural não será feito a todos. Nem todos serão resgatados culturalmente. Nem todos. Muitos serão mortos. Muitos serão lavados. Congo de Fetissúpula. Catiopa de Fetissúpula. A terra da Catiopa, a chamada África, deve ser lavada. A África, quero explicar aqui, mas deixa para lá. Temos aqui certos travões que eles não permitem dizer. Mas então, conforme eu explicava, que o resgate cultural esgota a nossa reserva kármica. Faz com que os Minvuluses, os salvadores, que eu citei alguns nomes, Mamãe Kimpavita, Mamãe Midaki, Mamãe Jinga, entre outras, venham num processo de correr. O que significa isso? Processo de correr quer dizer, ele poderia vir daqui pelo menos uns 2000 anos, uns 500 anos, mas ele é obrigado a vir antes para ver se consegue trazer luz, ou se consegue libertar, ou se consegue salvar aqueles que estão oprimidos. Então, vamos supor algo bem claro. Eu gosto de explicar tudo bem claro, porque eu sou Nemankandala, o escrivão dos ancestrais, o escrivão dos grandes seres. Tudo que eu falo, eu estou a escrever aquilo que é a palavra dos grandes seres, que é a palavra do grande Senhor Omacongo. Não são minhas palavras, não criei isso, não li nenhum livro, não tenho nenhum livro aqui, não leio os livros, não criei esse conteúdo, apenas o recebi. Não é minha palavra, não é meu conhecimento, não é minha força. Por isso os que colocam em prática, eles conseguem ver, conseguem surtir os verdadeiros efeitos desse conhecimento. Vamos supor, permitam-me já, ok? Já estamos quase no fim. Vou explicar algo bem rápido. Vamos supor que você tem apenas mais 4 reencarnações. 4 reencarnações. E o Mivuluzi, que é você, o Salvador, o Libertador, que é você, vai ser obrigado a cumprir uma das suas reencarnações. Por quê? Para ir fazer resgate cultural, para ir fazer resgate espiritual, no tempo que é preciso, porque as coisas estão a ficar cada vez piores. Você vem aqui, encontra dificuldade, porque algumas pessoas não querem luz e levantam-se contra os Minvuluses, contra os libertadores, contra os grandes iniciáticos. Te tiram a vida ou oprimem a tua missão, como fizeram com a Mamãe Kimpavita, por exemplo, foi queimado. O Mukibabo foi preso. O Manazem foi morto. E não só, entre outros. Por exemplo, Butamassua, Massua quer dizer barco, Massua, ok? Foi morto. Então você só fica com 3 reencarnações. Depois tens que voltar mais de novo, porque a função de um espírito que atingiu uma frequência vibracional muito elevada é sempre de
poder iluminar é sempre de iluminar a humanidade. Porque aqueles que estão aqui, para que possam evoluir, precisam ser orientados por aqueles que já evoluíram e estiveram aqui. Então você volta e só te sobram mais 2 reencarnações. Mas na tua segunda reencarnação, você encontra ainda mais problemas que te impedem de cumprir a missão. Então você vai e volta mais de novo. Quer dizer, você está a viver essa reencarnação e só te sobra mais uma reencarnação, porque depois dessa reencarnação você já não volta. Agora, vamos imaginem comigo. Quantas almas que a África precisaria como grandes iniciáticos ou grandes almas reencarnadas, ou precisará daqui para frente, já reencarnaram, já cumpriram certos ciclos de reencarnação e vão continuar a reencarnar enquanto o africano não perceber que ele deve colocar um basta. Que o Salvador, ou os grandes mestres, não vêm para servir de distração. Nós não viemos para vos transmitir conhecimento, para começar a vos divertir no TikTok, mas é para vos libertar, para que vocês possam praticar a verdade e essa verdade possa vos libertar. Porque se vocês não aprenderem comigo agora aqui, talvez só me resta mais 2 ou 3 reencarnações, por exemplo. Eu venho na próxima reencarnação, vocês não me ouvem, não praticarão. Venho na próxima, a mesma coisa. Quando cumprir o meu ciclo de reencarnação, eu já não volto. Então vocês vão perder uma grande alma que poderia vir daqui a 100, 500 anos e criar uma independência tecnológica ou contribuir ainda mais na elevação espiritual, política ou tecnológica dos africanos. Então o resgate cultural faz com que nós esgotemos as nossas reservas kármicas. Não é boa coisa. Resgate cultural. Meteu roupa de pano. Estamos no resgate cultural. Está andando com uma bengala, se pintou aqui. Estamos no resgate cultural. É por isso esses irmãos pan-africanos, muitos que estão aí na Europa, chegou na Europa, esqueceu o panafricanismo, começou a mostrar iPhone nas fotografias, começou a mostrar carro, mas aqui era panafricanista. Não, você era um frustrado que encontrou na congregação, na assembleia dos irmãos panafricanos, um lugar, ok? Um lugar para poder expor as tuas frustrações. Um dia eu vou fazer uma outra live explicando sobre o que nós falamos sobre o que é o paraíso, a visão do paraíso. Né? Ou vou explicar a partir do filme Wakanda, onde o pai do personagem vai. Onde ele está, por que ele não está com todos? Porque os seres não estão. Não pensa que se eu morrer hoje, você morre amanhã, vamos estar no mesmo ciclo. Não. Porque eu vim do conselho dos grandes ancestrais de Muela Congo. Mas, mestre, como saber essa coisa? A dimensão espiritual de um ser é manifesto através do nível de pensamento do mesmo. E eu não estou falando de intelectualidade, de passar numa escola. Eu estou falando de nível místico de pensamento. Isso demonstra o nível de elevação espiritual de cada ser. Porque o nível espiritual, o nível de vida física ou de pensamento no plano físico é determinado pela transcendência do espírito de cada um. Então, eu preciso dizer que eu sou um grande mestre para que vocês me tratem como mestre? Não. Mas para certas pessoas ou para os mortais, nós precisamos dizer isso por quê? Porque muitos vivem como animais, não percebem os acontecimentos dentro das eras. Hoje eles falam de Simontoco, falam de Kimpavita, falam de Kimbangu, mas não sabem que se eles vivessem nas eras passadas, eles teriam Kimbangu assim como eles me têm, teriam Kimpavita assim como eles me têm, teriam Nimpade assim como me têm, porque os que tiveram naquela era os tiveram assim. Mas são pessoas que hoje você reconhece como grandes seres ou grandes iniciados como
Mas o que está na vossa era, vocês não percebem. Então, o processo de resgate cultural é um processo que esgota. A nossa reserva kármica. Esgota totalmente a nossa reserva kármica. Hoje virão grandes mestres, amanhã tem que ver outros grandes mestres. Imagina alguém que sempre que te batem, o teu irmão mais velho tem que ir te acudir. Sempre que te dá uma porrada, o teu irmão mais velho tem que ir te acudir. Você esgota as técnicas ou a força do teu irmão mais velho. Um dia ele vai ficar cansado. Então o mais fácil é o irmão mais velho te ensinar a lutar. Eu detesto quando as pessoas olham para a minha mensagem e me comparam com certos fazedores de conteúdos africanos na internet. Mas eu entendo, porque estamos a falar para pessoas que pensam, que foram programadas pelo Ocidente a pensarem como animais, que não conhecem verdades ocultas dentro do seu DNA. Mas quem tem luz receberá essa mensagem da luz e a praticará e viverá na luz. Porque eu não preciso dizer para vocês que eu sou o mestre. Não preciso dizer que eu sou o mestre. Os meus feitos, os meus ensinamentos, o meu posicionamento mostra quem realmente nós somos. Ok? Então, o processo de resgate cultural esgota nossas reservas kármicas. Nós devemos agir na prática. Tudo que eu falo, se vocês praticarem, vocês vão ver os seus efeitos. Verá os acontecimentos. Lembrem-se desse dia. Quem viver, verá os acontecimentos. Como dizem em Lingala, Bokoyoka Sango. Vão receber notícias. Ingueta. Então, devemos praticar, devemos levar na prática. Se vocês praticarem, vocês vão ver. O efeito será surtido. O efeito será surtido. Deve-se praticar. Mesmo eu, quando recebo certas informações, eu coloco na prática. Por exemplo, quando recebi a informação do poder do mel, quando eu recebi essa informação do poder do mel, eu pratiquei, veio apenas como uma informação. Uma das informações, os grandes seres disseram que o mel, que vocês veem apenas, que os mortais veem apenas como mel, como algo doce, como algo que eu vou tomar para tirar, para colocar, para tirar, por exemplo, veneno, porque ela serve de antiveneno. E não só. Ela evita com que feridas, por exemplo, coisas que têm certas energias negativas possam se manifestar no corpo da pessoa. Ok? Eles disseram que esse mel também pode ser usado como uma arma de defesa. Como? Todas as manhãs, quando acordares, ou sempre que tiveres um encontro com pessoas que você sabe que podem te fazer mal, de forma mística, ou até de forma física, consuma sempre mel pela manhã, pelo menos 2 colheres de mel, todas as manhãs. Mesmo que fores te encontrar com o grande feiticeiro da tua família, o grande Tebo, porque a palavra Ndoki não quer dizer feiticeiro, na percepção que nós temos. Mesmo que fores te encontrar com esses homens, não surtirá nenhum efeito, porque o mel, ele é autoprotetor. Obrigado, Denis, que diz que mestre, o Senhor é maravilhoso. Gratidão demais por tudo. O mel, ele é autoprotetor. Ele faz com que, mesmo se tiver a te lançar os feitiços, não surtirá nenhum efeito no teu corpo enquanto aquele mel estiver no teu ventre ou no teu estômago. Ok? Não surtirá nenhum efeito.
Mas para isso, deve-se praticar. Deve-se colocar em prática. Miriam diz que eu sou brasileira e estou amando os seus ensinamentos. Os ancestrais de Muela Congo agradecem. Devemos praticar. Quando eu fazer uma live, todos os domingos temos feito live. Este domingo não fizemos devido às ocupações, mas todos os domingos temos tido lives onde falamos sobre os aspectos das invocações, sobre os grandes seres iniciáticos e não só. Ok? Nós falamos sobre isso, mas só os que praticam é que darão o seu testemunho. Terminamos assim.